Mais um É Daqui no Ar, nosso programa semanal. Estamos retomando depois aí de um período de férias, aí, dando uma descansada no final de ano. Esse é o primeiro programa de 2025. E eu tenho a grata satisfação de ter aqui comigo o Diego Almeida, que é da GD Engenharia. Nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do Diego e quem é o Diego, afinal de contas, um profissional de excelência que faz parte do BNI One comigo e mais 50 outros empresários que toda semana estão lá no Indaiatuba Clube fazendo negócios, promovendo negócios. Diego, é uma satisfação muito grande receber você no É Daqui. Muito prazer, Jair. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui prestigiando o seu espaço, juntamente com a equipe nossa do BNI, que nós fazemos parte. Maravilha. Diego, vamos começar contando a sua história. Como é que você começou na engenharia? Bom, eu sempre trabalhei em indústria multinacional japonesa e ali me despertou a área de predial. E eu tomava conta de umas unidades nos quais toda a parte de manutenção predial, parte externa, era eu que era responsável. E através disso eu fui descobrindo pontes da engenharia civil. E tive em 2014 o prazer de iniciar a empresa pensando o foco em engenharia, atendimento de engenharias, porque uma das minhas formações em engenharia, eu sou engenheiro de produção, engenheiro ambiental e engenheiro de segurança. E com isso eu pude ir ampliando os atendimentos na engenharia. Mas o que me chamou a atenção mesmo e que me fez buscar cada vez mais conhecimento foi a civil. Que legal. E você trabalhava aqui em Indaiatuba mesmo, em multinacional? Não, trabalhava em Itu, empresa Sumitomo. Você é de Indaiatuba ou não? Sou natural de Indaiatuba. E trabalhava em Indaiatuba, em Itu? Itu. Bacana. Bom, você está numa área de engenharia civil que você faz construção, mas um dos seus expertise, uma das suas expertise é a reforma. E eu me lembro de uma apresentação sua, onde você falava que as pessoas muitas vezes não têm essa preocupação. Ah, vou reformar, quebra a parede aqui, derruba lá. E não se preocupa com o contexto em que a obra já estava inserida, né? Isso mesmo. A reforma é um braço da construção civil muito difícil, porque nós não sabemos, não conhecemos, não temos histórico muitas das vezes daquele imóvel. E os clientes, quando compram, buscam um imóvel, muitas das vezes é mais fácil, mais rápido você ter um imóvel pronto e já mudar, fazer alguma coisa de pintura. Outras vezes você necessita sim fazer grandes alterações para que tenham a maior comodidade da família. Então o pessoal desconhece, é aquilo que eu sempre brinco nas apresentações, é o Kinder Ovo. Você imagina uma coisa por fora delicioso, mas quando você vê, você não sabe o que tem, qual o brinquedinho que vai ter para a criança. E na construção é assim. Hoje em Indaiatuba, eu acredito que nós somos sim referência na parte de reforma, porque enfrentar os desafios, muitas das vezes, que igual nós enfrentamos com grandes projetos de arquitetura, isso nos move e nos faz sair da nossa zona de conforto. Qual um perrengue grande que você já pegou aí nessa área de reforma? Tive vários. Tive uma reforma que eu não esqueço em Campinas, ali próximo da 13, no centro. No centro, que as tubulações hidráulicas eram de ferro. Nossa! Então, os edifícios ali são muito antigos, né? É verdade. E quando nós estávamos fazendo a reforma, que eu me deparei com aquilo, eu falei, nossa, e agora? Fazer adaptação para o PVC? Nossa! E isso nós estamos falando há 8 anos atrás. E isso me marcou bastante. E agora, recentemente, eu peguei um projeto que tinha assim, a remoção muito grande de paredes do imóvel. E aquilo cabe a gente, né, engenheiro, poder analisar isso e ver quanto vai ser viável para esse imóvel. Porque eu não posso mexer na estrutura do imóvel de modo que daqui 2, 3, 6 meses, 1 ano, comece a surtir efeitos negativos de patologia. Então, esses é um dos maiores desafios, remoção de parede para transformação.
Pois é, a gente vê muito isso, acontece muito. Eu já tive a oportunidade de acompanhar situações semelhantes, em que o sujeito chega, não, vamos aqui, põe uma lajinha aqui, faz um contato, quebra a parede, pá, pá, pá. Dali um tempo começa a trincar tudo, né? Porque realmente a estrutura não estava preparada para aquilo. E às vezes você quebra uma parede que tem uma função estrutural na obra, no edifício, e aí você acaba comprometendo todo o resto. Exatamente, exatamente. Só que o pessoal é leigo, né? E tudo bem, até ilegal, desde que ele procure uma empresa de engenharia e construção focada nisso. Diferentemente de simplesmente ser leigo e contratar um profissional autônomo que muitas das vezes não vai ter esse conhecimento ou essa visão. Talvez nem seja isso, o cuidado para o imóvel. Porque assim, é algo que a gente realiza sonhos. E diante desses sonhos, muitas das pessoas trabalham a vida inteira para se ter o imóvel. Você sabe que uma das coisas que eu observo, né, em alguns edifícios comerciais que eu conheço aqui, eles foram projetados e construídos na década de 80, década de 90. Quando não existia essa questão da internet e outras coisas do gênero. Então, o cabeamento e tudo mais. E aí, à medida que a tecnologia foi chegando, né, houve a necessidade de fazer essa adaptação. E aí tem duas opções. Ou você quebra a parede, começa a rasgar a parede, faz um tendel, ou começa a fazer aquelas, como é que chama? Aqueles dutos por fora, aqueles conduítes por fora. Dá um aspecto industrial e tudo mais. Não, mas é feio para dedéu, né? Dependendo da situação, dependendo de como for feito, não fica legal, não casa com o ambiente, né? Você pega um daqueles edifícios modernos, tudo com concreto aparente, coisa e tal, você bota um negócio desse e fala, puxa, isso aqui não ornou, como diz aí, né? Mas tem muita gente que opta por isso, talvez por ser uma solução mais rápida. Exatamente, exatamente. Um dos maiores problemas hoje, tirando o fator da impermeabilização, também, que há 20 anos atrás não tinha igual nós temos hoje. Então hoje eles faziam as casas antigamente e essa patologia é a patologia que ele vai ter que conviver. Existe trabalho? Existe, mas é muito custoso. E às vezes apresentar isso para o cliente assusta. Não é que nós queremos fazer, é porque muitas das vezes para sanar aquilo há-se a necessidade. Só que é custoso. Então acaba deixando. Mas parte elétrica, como você mencionou, a parte de infra, conduíte, o que acontece? As fiações são tudo fiações rígidas. É muito antigo. Então, aquilo para dar curto é muito fácil. E eu falo, isso acaba sendo o pulmão da casa. Hoje em Indaiatuba é muito quente. Ar-condicionado aqui se faz necessário sem questionamento. Então, a casa às vezes não suporta aquela carga para que você tenha 1, 2, 3, 4 ar-condicionado. Então, se faz necessário. E aí vem essas intervenções de você tentar utilizar o que já tem e muitas das vezes fazer adicionais. Aliás, eu tenho uma história recente aqui. Eu prestei serviço na prefeitura de Elias Fausto por um período e há 8 anos, né, quando o Maurício Baroni assumiu a prefeitura, não tinha nenhum aparelho de ar-condicionado na prefeitura, nenhum. E agora, 2 anos atrás, de 2, 3 anos atrás, praticamente toda a prefeitura, que é um prédio antigo, tinha. Então, me lembro que no verão passado começou a pegar fogo na rua, cair energia. Verdade, o poste caiu, acho que a chave começa a cair, desligar, e às vezes a própria fiação da rua que alimentava o prédio entrava em curto, porque a demanda de energia é muito grande. Então, quando vai fazer uma reforma, acho que a primeira coisa que tem que se pensar nesse caso da eletricidade é fazer uma reforma total na questão da fiação. Exatamente. O que nós fazemos? Nós analisamos a carga que vai ter essa casa, né? E diante disso a gente faz o balanço. Se faz necessário ir até a CPFL e solicitar uma troca de relógio para que tenha uma carga que suporte os novos equipamentos, ou se não vai fazer necessário. Então, assim, no caso da prefeitura, provavelmente eles fizeram esse balanço. Mas mesmo assim, acho que não foi necessário. Não foi suficiente. Não foi suficiente pela quantidade, né? Pelo número de aparelho e equipamento ligado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Você falou numa situação que eu acho que isso é o calcanhar de Aquiles de muitas obras. Eu me lembro que eu tinha um escritório em Campinas e era uma casa muito bonita. Quando eu fui alugar, eu fiquei apaixonado pela casa, né? E tinha uma sala gigante que era a nossa área de trabalho, né? A nossa estação de trabalho. 6 meses depois que nós entramos ali, começou a aparecer uma umidadezinha. Né? Rapaz, aquilo cresceu de tal forma que, mas assim, pegou a parede de fora a fora. E ficou um negócio muito ruim, muito feio. E eu chamei o proprietário e falei, olha, isso aqui... Ele falou, não, isso aí não existia. Eu falei, não, não vamos brincar também, né? Isso aqui é um problema estrutural. Aí eu chamei um engenheiro, amigo, que ele foi lá e falou, não, isso aqui é um problema estrutural. Não foi feito isolamento, não foi feita a impermeabilização. A umidade está subindo e está vindo feio, né? E eu me lembro que na época precisou cortar a parede de fora a fora, aplicar um produto que não sei qual é, colocava estopa e não sei o que. Eu sei que foi uma obra rudimentar. Mesmo assim, depois de tudo isso aí feito, quando eu fui entregar a casa, ainda tive que fazer uma pintura e coisa e tal lá para poder dar uma disfarçada, porque a umidade comprometeu boa parte da casa. Isso aí é um problema que o engenheiro, quando está construindo, não vê isso, não percebe isso? Ou é desses caras que deixa que eu construo, que eu sei de tudo? Na verdade, o engenheiro, ele vê sim, tá? Eu brinco sempre, até com os meus meninos, construção é seguir etapas. É uma receita de bolo. Claro que é uma comparação diferente, mas assim, você vai fazer o bolo, se você não colocar o fermento, a quantidade certa, não vai ter o resultado que você espera. E na construção, se faz a impermeabilização quando você está subindo. No início, as primeiras etapas. Baldrame, alicerce, você faz já um processo de impermeabilização ali. Se isso não é respeitado, muitas das vezes, por não ser uma empresa de construção, porque ela vai te apresentar, porque ela tem projeto disso. Mas se é um profissional autônomo, muitas das vezes eles pegam para vender, eles acabam otimizando esses custos e passando para frente. Uma hora vai estourar com alguém. E é a realidade. É o que eu falo, impermeabilização é o coração. Você tem que fazer, senão você não vai suportar aquilo. Muitas das pessoas têm rinite, sinusite e aquilo gera muito cheiro. Então Sim. Aquilo causa um mal muito grande para quem está ali dentro. Então não é só a parte construtiva, tem outros fatores, saúde. Então assim, hoje, provavelmente quando você foi pegar o imóvel, o proprietário pintou ali, te entregou e está tudo certo. Mas, com o tempo, a primeira chuva forte, igual em Indaiatuba vem dando muita chuva forte, nem fala. Aquilo vai aparecer. Vai aparecer por não respeitar a etapa construtiva. Inclusive, nesse imóvel que eu alugava lá, que era a nossa empresa, ele tinha uma tinta epóxi, uma coisa linda, sabe? Então, realmente foi muito bem mascarado. O cara fez e mascarou. Mas com toda a tecnologia de perfumaria que ele aplicou, não teve jeito. A hora que a umidade veio, ela veio e fez um estrago em toda a pintura. Tivemos que fazer um trabalho grande de restauração ali daquela parede. Custou caro, né? E mesmo assim, depois foi difícil para conseguir fazer um acerto com o dono da casa lá, porque ele dizia que não, que aquilo ali surgiu depois que nós fomos lá, que foi alguma infiltração que aconteceu depois. Eu falei, olha, só se o mandrake apareceu aqui, porque não tinha como essa infiltração aparecer do nada, e vinha de baixo, então não foi feita a devida impermeabilização. Diego, como é que você está avaliando hoje o mercado? Eu vejo que em Indaiatuba um dos mercados que está bem pujante é o mercado da construção civil, mas ao mesmo tempo eu vejo que todo mundo que trabalha nessa área tem uma dificuldade muito grande com mão de obra. Exatamente, esse é a maior dificuldade inquestionável. O que acontece pós-pandemia, eu costumo sempre com os amigos conversando, existe a era antes pandemia e pós-pandemia. Foi um divisor de águas, né, na sociedade. Muitas pessoas que trabalhavam se desligaram de empresa, passaram a ser construtor, mas construtor sem muitas das vezes ter um engenheiro acompanhando a etapa de obra. Hoje eu brinco, a pessoa que faz reforma, ela constrói qualquer imóvel. A pessoa que só constrói não faz qualquer reforma. Reforma é difícil.
Você tem que ter muita disposição. Só que atrelado a isso vem a questão de mão de obra que afeta os dois, tanto a construção quanto a reforma. Em Indaiatuba veio muita gente de fora. E assim, eles vieram por um período, pegaram o serviço e simplesmente voltaram para suas cidades. E deixaram muitos dos clientes aqui hoje na mão. E isso fez com que a cidade tivesse um boom de qualidade de vida. Eu vou para Indaiatuba que tem muito serviço e tudo mais. Só que assim, criou um outro lado, que é o que? Hoje as pessoas geram muitas desconfiança na construção civil. Mesmo com a gente que tem empresa há mais de 10 anos, que procura, tem todas as certificações, é atrelada ao CREA, tem registro ativo da empresa e dos profissionais, mesmo assim gera. Porque pós-pandemia foi um caos tremendo. E assim, a rotatividade é muito grande. Você paga bem, porque hoje pedreiro ganha muito bem, tá? Pedreiro, ajudante, pintor, eles ganham bem, não ganham mal, tá? Comparado com o passado. E mesmo assim é aquilo. Um oferece R$10 a mais, ele larga a tua obra e vai. E muitas das vezes não te dá satisfação. Você dá baixa na carteira, nem cumpre, não quer cumprir aviso, nada. Simplesmente vai. Graças a Deus, assim, todo fim de ano eu faço um limpa, né? Eu enxugo a empresa e depois vou distribuindo de novo no decorrer do ano. Porque a gente precisa fazer isso. É o ciclo anual. Tirar aquilo que não está nos fazendo bem e renovar. Porque o meu cliente não quer saber se é X, se é Y. Diego é GD Engenharia, como que vai ser lidado? Então eu tenho que tentar procurar levar para ele o que de melhor eu tenho. Diego, desde que você está no mercado, né? Você falou aí, inclusive, da pandemia, que foi um divisor de águas e tudo mais. Como é que você está sentindo, mesmo assim, eu quero insistindo, como é que você está sentindo o mercado hoje? Porque todo mundo fala em crise, o Brasil está em crise, não é em crise. Eu fico pensando, como é que um país que vendeu 15% a mais de carro o ano passado, quer dizer, a produção, a importação gerou negócio. Como é que um país que está batendo recorde de produção agrícola, né? Aí você vê em Indaiatuba aqui um campo de obras, um terreno de obras assim fantástico. Como é que a pessoa fala que o país está em crise? Talvez um setor ou outro não vá bem, mas é a minha avaliação que, de um modo geral, o país está se desenvolvendo, está indo bem, como o resto do mundo, que também está passando por uma série de crises, porque o problema do dinheiro, na verdade, não é no Brasil. O Brasil faz parte de um contexto global e o dinheiro muda de mão, né? Na verdade, a economia dominante é a economia norte-americana. O cara espirra lá, a gente tem cólica aqui. Então, é isso que acontece, né? Daí o pessoal começa, não, porque o governo isso, o governo aquilo. Qual governo que for no Brasil, ele está incluído nessa aldeia global aí, né? E se não adianta bater fora do bumbo, é isso. Eu queria ouvir você, porque você é uma pessoa que está na lida aí todo dia e tá com a mão na massa. Então, do seu ponto de vista, como é que está o mercado para você hoje, para a tua empresa? Jair, a construção juntamente com o automobilismo, né, ele é absurdo. Eu vejo a construção civil hoje, sofremos oscilações como qualquer um. E acho que o maior desafio não é na quantidade de trabalho, porque a construção tem demais. Indaiatuba tem um potencial gigantesco e olha o que Indaiatuba se tornou. Sim. E isso, construção tradicional, sem inventar muito. Agora sim, eu acho que o desafio maior está em você, muitas das vezes, competir com pessoas não tão qualificadas como você. Por exemplo, nós temos aqui em Indaiatuba grandes incorporadoras, né? Que elas estão lá em cima e não tem como. Elas estão sempre lançando coisas novas e é difícil a gente que é menor chegar nesse patamar. Legal, entendi. Mas a gente que faz esses serviços menores de casas, médio, alto, baixo padrão, reformas, eu não tenho uma gama de empresas que venham a competir comigo. Você está num nicho muito específico. São poucas. Porém, quem que acaba competindo mais comigo? O empreiteiro, o pedreiro,
que não tem tanta qualificação que quanto. não tem a qualificação, que não tem o suporte. Se der alguma coisa errada, muitas das vezes não tem o seguro de obra. Então, assim, nós conseguimos dar esse suporte. Então, acho que o maior desafio está aí, porque tem um mar gigantesco de oportunidades na construção civil. E isso não deixa de... tem assim a taxa Selic está mais alta, a pessoa não vai entrar no financiamento. Tudo bem, mas quem tem não quer deixar o dinheiro parado. Ele está sempre ali, então vou investir em imóveis, vou investir em terreno. Então, assim, é sempre a construção trabalhando de uma certa maneira. A construção civil, a metalurgia, a metalúrgica, a indústria metalúrgica sempre foram os dois carros-chefes do país. Isso pode ver o ano que for, desde lá de trás, o carro-chefe sempre foram dois pilares. Construção civil e a metalurgia, ou a indústria metalúrgica. E agora o Brasil está despontando numa terceira área, que é o agronegócio. O agronegócio. Que é descobrindo, né, o potencial do Brasil. Eu vejo até aquele presidente americano que falou assim, nós não precisamos do Brasil. Ele só é o cara que mais compra carne do Brasil depois da China. Então, ele vai ter que, se não comprar da China, do Brasil vai ter que comprar da China. Em algum lugar ele vai ter que comprar carne. Então, a arrogância desses políticos aí é que faz as pessoas pararem de pensar. Mas é por aí. O Brasil, hoje, de uma certa forma, é o celeiro do mundo em termos de produção. Soja, suco de laranja, como é que se diz? Café, né? Milho, enfim, carne. Então, o Brasil hoje tem muito para se superar ainda mais com o potencial que tem. Mas, enfim, como a gente estava dizendo, a construção civil é um carro-chefe, e seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Nós estamos falando aqui de uma construtora, que é do Diego, que não compete com as grandes construtoras, mas como ele acabou de dizer, ele tem um nicho de mercado onde ele tem um trabalho assegurado e ele pode-se dizer que ele é realmente liderança desponta nesse mercado, justamente pela qualidade do serviço que presta. Diego, quem quiser encontrar você, encontra onde? Hoje nós estamos nas redes sociais também, GD Engenharia e Construção. Fazemos parte de alguns grupos, né, de network. Estamos localizados aqui no bairro, uma sede nossa no Jardim Camargo Andrade, onde é um imóvel próprio nosso escritório. Fica até o convite para conhecer. Vamos lá tomar um café. E é isso. E o WhatsApp tem um telefone, alguma coisa? O WhatsApp também é 19 97403 1378. Então repita. 19 97403 1378. Diego, foi um prazer recebê-lo aqui. Não parece, mas nosso tempo já voou aqui. Fica o convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente continuar falando do teu trabalho. Foi uma honra recebê-lo no É Daqui. Claro, obrigado, Jair. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. E você aí de casa já sabe, o É Daqui é um oferecimento do BNI One, um grupo de network que se reúne todas as terças-feiras a partir das 6h30 da manhã no Indaiatuba Clube. Nós somos em mais de 50 empresários pequenos, profissionais liberais, médios empresários, em vários segmentos. E se você tem espaço na sua agenda, espaço na sua empresa para crescer, venha tomar um café com a gente. Você vai conhecer a metodologia do BNI, que é a maior instituição no mundo de network profissional. E, se fizer sentido, venha fazer parte do nosso grupo, venha se tornar um dos mais de 50 empresários que fazem e acontece. Porque enquanto a concorrência dorme, às 6h30 da manhã nós fazemos negócio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo É Daqui. Até lá.